brasileiro. Agora só tem o brasileiro. Então, assim, eu fico pensando em como é que fica o final de temporada do Diniz e a manutenção dele para o próximo ano. Não estou aqui querendo, troca o treinador, nem acho que seja o caminho. Mas é um trabalho de médio e longo prazo. Talvez a vaga da Libertadores não seja possível. Eu acho que esse é um ponto. Do ponto de vista lógico, discutir a permanência para a próxima temporada, sob o meu ponto de vista, essa é uma discussão que não deveria existir. Concordo com você. Mas eu não sou capaz de garantir que ela não vai existir Também se as coisas terminarem mal. Se o Cruzeiro não pegar uma vaga da Libertadores e continuar jogando mal como está jogando, embora o Diniz entenda, e aí eu discordo dele, concordo em muitas coisas, mas discordo dele nesse caso, o Diniz enxerga mais problemas de resultado do que de desempenho no Cruzeiro. Ele tem dito isso em todas as entrevistas. Eu discordo dele. Eu acho que o Cruzeiro tem jogado muito mais vezes mal do que bem. Se as coisas continuarem nessa toada e o time perder a vaga da Libertadores por pura incompetência, porque hoje o Cruzeiro tem a vaga, o Cruzeiro tá ali, depende dele. Se ele perder é por incompetência dele, não depende de mais ninguém. Talvez o externo interfira no interno. Eu não sou capaz de garantir que não vai interferir. Não, né? o externo sempre. O grito que vem da arquibancada, você sabe onde que ressoa, na sala do presidente. É que dessa vez é o dono, né? Não é o presidente. Mas o dono é o torcedor, né? O dono é o torcedor. É isso, esse é o ponto. O dono, quando chega, e aí tem aquele áudio vazado do Pedrinho, lá atrás, quando ele contrata os jogadores, ele fala, não, vou fazer com que ele jogue, porque o Seabra estava botando aos poucos os jogadores contratados no meio do ano. E depois, quando ele troca o Seabra, eu sou fã do Diniz, gosto muito do futebol dele quando encaixa, mas o momento que ele chega no Cruzeiro não é o momento correto. Acho que todo mundo fez essa avaliação. Ele chega entre dois jogos, inclusive, da Sul-Americana com o Libertad nas quartas de final. Um trabalho que estava indo, não estava rendendo o mesmo do primeiro semestre, mas estava caminhando na Sul-Americana. E o Diniz chega para mudar o jeito de jogar do time. Aí você mudar, faltando pouco tempo para terminar a temporada e com competições, talvez se tivesse ficado com o Seabra, tivesse sido hoje mais competitivo. O time não melhorou nesses 2 meses, né? Em outra maneira, acho que até que o rendimento é pior. Embora já tivesse caído com o Seabra, Fato. É pior ainda mesmo em relação o aproveitamento de pontos da reta final do Seabra. Talvez hoje fosse mais competitivo. Talvez. Porque não teria havido essa mudança de ideia, de filosofia de jogo. Então, para mim não será surpresa alguma se o Cruzeiro não conseguir a classificação para a Libertadores e ao final do ano ele trocar de técnico de novo. Porque é a cabeça do dono do clube que é torcedor, não é o profissional. E o torcedor vai se deixar levar pela paixão normalmente. É claro que com o processo de aprendizado, talvez o Pedrinho entenda que não seja assim a melhor maneira. Mas se a desculpa para tirar o Seabra foi resultado, e o resultado do Diniz não aparecer, a desculpa estará também posta na mesa no final do ano. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que... Eu nem falo final do ano. Antes? Eu nem falo final do ano. Porque é o seguinte, não tem esse negócio, não. Fala? Aí dá só uma paradinha que eu vou descer. Mas é exatamente isso. Porque assim, o Zupac acabou de falar, a qualidade de jogo não corresponde à realidade que o treinador fala. O desempenho não existe. A gente não vê o Cruzeiro desempenhar um bom futebol. O desempenho qual que é? Você jogar, olhar o adversário cara a cara, construir as jogadas. O que eu imaginei hoje era o Cruzeiro fazendo o que fez o Racing no primeiro tempo. Porque essa é uma característica do Diniz. O Diniz tentou esfriar o jogo do Racing o tempo todo. O time do Cruzeiro em 25 minutos não passou da linha do meio-campo. Eu não estou falando que o Cruzeiro jogou. O Cruzeiro não jogou o primeiro tempo. Bola Cruzeiro, Cruzeiro bola, eles não foram apresentados no primeiro tempo. Há uma divisão entre o que pensa o treinador e o que acontece dentro de campo. Você não pode nós não podemos enxergar um jogo e ele ver outro completamente diferente. Aí é a fuga da realidade. Eu não duvido que se tomar um tropeço aqui, um vacilo ali e a possibilidade de perder a vaga... 4 jogos. Mas exatamente por isso. 2 vacilos, vão faltar 2. E aí tem que buscar a classificação. Não pode dormir nessa hora. Não tem vacilo nessa hora. Eles podem entender que o Diniz era um bom treinador, para que eles erraram a visão do longo prazo. O treinador, para começar uma temporada, pode ser o Diniz, não no meio da temporada.
Porque é isso que a gente está vendo. O time perdeu o jeito de jogar de um e não tem o jeito de jogar do outro. Joga nesse modo híbrido. O modo híbrido não deu certo. No Fluminense ele pegou no meio, né? Ele pegou no meio de 22 para ganhar em 23, mas ele pegou no meio de 22. Mas assim, Junho, eu né, ele confesso para você que a minha decepção é tão grande com o Cruzeiro hoje. A falta de ímpeto, a falta de chegada, a falta de pegada, a falta de entusiasmo. Eu acho que eu estava mais empolgado que o time do Cruzeiro. Confesso para vocês, eu estava mais animado que o time do Cruzeiro aqui. A hora que você estava debaixo de um sol de 120 graus. Eu né, nem Marcos? sei quantos graus tinha naquela temperatura. Todos os graus naquele A momento. sensação térmica aqui hoje chegou a 43 graus. Tem É gente isso? passando mal, é isso aí. 43 graus. Muita a gente sensação passou mal térmica de hoje. e até os bombeiros foram muito gentis, jogando água nos torcedores, Sim. né, para tentar diminuir um pouco a temperatura que estava violenta aqui. Mas eu confesso para você, eu esperava mais do time do Cruzeiro. Eu não posso enxergar um time Eu chegar... esperava também, acho que principalmente em intensidade. Também. pessoal. Também, sabe por quê? Eu não posso esperar, eu como um cidadão, um comentarista, eu não posso olhar para um time que passa 30, 40 minutos atrás da linha do meio campo. Eu vou esfriar o jogo deles, porque Pascoal, depois outra coisa que eu a gente saio para comentava. jogar. Isso não me cabe, eu não aguento isso. A gente está Não vendo o jogo suporto. juntos, né, Zupac? E o que a gente comentava ali. Teve um momento do jogo e o Cruzeiro não conseguia sair do campo de defesa. E ficava trocando passes ali onde estava sombra. Parecia que onde estava a sombra ele trocava passe. Alugou ali. Aí teve uma hora que teve um lateral, que o Cássio quebrou uma bola, alguém disputou no alto, a bola saiu pela linha lateral no campo de ataque. Aí o que você imagina? Ok, vem o time para o campo de ataque, você bate o lateral para frente. Não, bateram o lateral para trás e Mas isso é continuaram pedido do tocando Diniz? a bola Isso não é no pedido campo do de Diniz? defesa. Porque senão ele já mudou a estratégia dele de jogo e não avisou pra gente. Atitude, é confiança. Então, mas é o que eu tô dizendo. Porque também senão fé fica no tudo em cima do próprio treinador, futebol. sabe? Não, tem jogadores. Quem joga é o jogador. Quem joga é o jogador. O técnico faz escolhas de peças, define estratégia e prepara a estratégia. A partir dali, quem desenvolve, senão vira videogame, que você pega o controle remoto e você move o bonequinho. Não é assim, né? É isso. Apesar disso, o Diniz foi vaiado no intervalo, né? Ele tem sido bastante vaiado. Né? Ele tem sido muito vaiado, foi o que eu falei. Foi Não, uma e a trégua, torcida, foi um alto a já torcida aqui na gritou final. raça, não foi, Eugênio? A torcida gritou Isso eu raça não pro escutei. time. O que eu vi que ele foi realmente vaiado pela torcida no intervalo do jogo, não foi nem no final do jogo, assim. Então, a torcida acaba elegendo e é mais fácil eleger o treinador. Claro. Especialmente pela maneira que foi o primeiro tempo. Porque se o jogo inteiro tivesse sido como foi o segundo tempo e o Cruzeiro tivesse perdido o jogo, o nível de discussão seria outro. Agora, o primeiro tempo que o Cruzeiro fez em uma final de campeonato foi para deixar até quem não é cruzeirense, como é o nosso caso, indignado. Imagina o torcedor, o que veio para cá e o que ficou em Belo Horizonte, né? Então, a maneira que o... Saiu de palavrão ali no nosso grupo. Nossa! A maneira que o primeiro tempo aconteceu foi um negócio que chamou a atenção. Todo Não mundo pode chegou acontecer quando numa saiu o final. Olha, deixa Aquele eu... segundo gol, olha, deu raiva de ver. É isso. Dada a facilidade Deu. com que foi Igualzinho. construído. Não, é igualzinho, né? Pelo mesmo lugar do campo, enfim. Quem não gritou palavrão ali não tem sangue nas veias. Eu quero te pedir uma gentileza, porque daqui a pouquinho vai continuar a linha de passe do estúdio, porque hoje também teve rodada de Campeonato Brasileiro. O Botafogo empatou com o Vitória, o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense, o William Tavares já chega para falar Mais de um toda empate, essa situação. Afinal de contas, se aproxima do fim o Campeonato Brasileiro e no dia 26, também conhecido como terça-feira, tem um joguinho mais ou menos, um tal de Palmeiras vai e gritar, Botafogo. vai ter aquele negócio de terça-feira? É, terça-feira. Tem Calma, isso. Pascoal. Calma que é só na terça-feira. Antes eu queria que o Eugênio abrisse aqui um assunto para a gente finalizar aqui o nosso bloco direto do estádio, lá no Eva Olha. Abrimos e fecharemos o estádio. Pelo seguinte, tem um outro lado, e o outro lado tem uma história muito bonita, e eu acho que quem não conhece o que aconteceu nesse Racing, quem não sabe quem é o Costas, quem não compreende como ele foi abraçado por esse time e como ele trouxe esse Racing de volta a um título internacional 36 anos depois, merece te ouvir. O Gustavo Costa, o pessoal do site da ESPN, o Jean Santos, um dos editores, ele sempre me pede para escrever textos sobre os times sul-americanos que vão enfrentar os brasileiros. E aí na semifinal era Cruzeiro e Racing, e ele pediu, e eu escrevi. E ele falou, escolhe o personagem. O meu personagem, obviamente, era o Gustavo Costas, porque eu já sabia que o Gustavo Costas ele tinha sido, ou é até hoje, o jogador com mais jogos vestindo a camisa do Racing na história do clube. Mas aí você vai procurar informação, né? Aí já está lá no site da ESPN tem algum tempo. Família toda Racing. Tem uma história interessante, quando o Racing foi rebaixado nos anos 80, que o irmão dele
não foi embora do estádio. Como assim? Acabou o jogo, como aqui agora, acabou o jogo, né? Tá só o pessoal que tá trabalhando. O irmão dele ficou na arquibancada, chorando, e não foi embora do estádio. Ele teve que ir lá buscar o irmão, que ele já era jogador àquela altura. Ele não pôde, ele era jovem, tinha acabado de subir para o time de cima e sofreu uma fratura e não estava jogando naquela reta final. Então ele não estava em campo, mas o irmão